Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje que a gente com o cenário, vocês que estão desse lado aí, vai observar que nós estamos sem as nossas lapelas, né? E isso deixa a gente assim um pouco mais confortável aqui no estúdio. Mas a gente está fazendo uma televisão cada vez melhor, cada dia melhor, para atender esse público bacana, que é um público aqui da micro-região, e depois também, logo depois no YouTube, é um público que a gente atinge no mundo inteiro, né? Então sejam todos bem-vindos nessa sala de bate-papo, e a TV Banqueta cada dia melhor, Cultura Geral cada dia mais informativos. Obrigado por nos receber aí todos os dias na sua casa, pelo menos de segunda a quinta ao vivo, né? E depois nas reprises diárias que passa aqui na TV Banqueta. Bom, hoje, como prometido ontem, a gente está aqui com a doutora Érica, a gente vai falar dessa situação da pele nesses tempos secos, né, doutora? Seja muito bem-vinda mais uma vez, estava sumida. Não é? Obrigada, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, falando um pouquinho de pele aí, né? Não, e tem pergunta de uma amiga minha, você tem uma pergunta, vai ter dermatologista lá, que maravilha e tal, vou mandar uma pergunta, eu vou ler ela no ar aqui. Tá, joia. É a Lorena que mandou essa pergunta. Ô, Léo, vai sair o vídeo hoje, a gente vai conseguir mostrar? Hoje sai, né, Betão? Hoje sai, né? Tá mais confortável assim, né? Sem aquela pedra, ficar procurando. Muito mais confortável, a gente pode mexer aqui, não tem problema de fio, né? E eu fiquei agora um pouco, né, de 15 em 15 dias, não toda semana, né, Betão? E aí toda vez que eu chego aqui agora tem uma inovação no estúdio, então TV Banqueta cada vez melhor e o programa cada vez melhor. E tem gente aqui que compra drone depois que bebe, né? Tem aqueles drone caro, né? Em papo de bastidor aqui a gente sabe que depois que toma uma cerveja tem gente comprando drone. Doutora Érica, seja muito bem-vinda. Essa brincadeira é porque o nosso amigo produtor Eli, ele estava tomando uma cervejinha em casa, tranquilo e tal. Aí, uma, duas, trabalhando e tal. Aí falei, deixa eu ver o preço de um drone aqui. Aí tava um preço bom, comprou e tal. Aí no outro dia, ele falou assim, gente, chegou uma mensagem, né, sua compra foi confirmada, R$3.000. Aí ele olhou o que eu quero fazer com isso, né? Mas está usando, né? Pelo menos isso, né? Tem serventia, vamos dizer. Doutora Érica, seja muito bem-vinda. Como é que nós vamos fazer com essa pele nossa, doutora? Com esse tempo seco, a gente está falando dos bastidores, vamos parar de tomar banho. Falei, né? O ideal, brincadeiras à parte, mas assim, a pele já está seca. Tomar banho, quanto mais banho a gente toma, mais seca a pele vai ficando ainda. Então, assim, o ideal seria tomar um banho só por dia. A gente que é tupiniquinha, a gente não consegue, né? Mas o ideal seria tomar um só por dia, assim, usar sabonete mais nas partes mais oleosas, nas partes mais principais, né? E tentar evitar excesso de banho, hidratar a pele, o banho mais morninho, com o chuveiro mais aberto para não ficar tão quente. Tentar usar um sabonete hidratante, ou tem aqueles óleos de banho para usar para aquelas pessoas que não gostam de usar hidratante. Já tem aqueles hidratantes de banho, de ducha, que aí você já passa e já enxágua ali mesmo, já seca, para tentar contornar um pouquinho disso aí. Hidratar, tomar bastante líquido, né? Principalmente água de coco. Sim. Agora, com esse calorão, como é que a gente faz? Porque sol, você já falou que é muito ruim para a pele. Como é que a gente faz com esse tempo seco, sol, e quem não pode escapar dessa ferocidade do sol? Então, é protetor solar, chapéu, tentar usar roupa de manga sempre que possível. Eu sei que com calor é complicado, mas tem aquelas roupas mais apropriadas dependendo da profissão da pessoa, né? Porque tem gente que não tem como, vai ter que andar de terno ou com camisa, mas se puder usar aquelas roupas com fator de proteção, que geralmente elas são dry fit também, então ficam mais fresquinhas, para tentar proteger para quem tem que sair aí pro sol, né? Léo, como é que você vai fazer para fotografar? Meu telefone até caiu aqui. Eu gostei da dica. Quando eu estiver fotografando em ambiente externo, vou usar
aquelas blusas. Eu tenho uma que eu comprei por acaso e depois eu vi lá o fator aqui na gola. É bem bacana. E usei para poder ir pra praia algumas vezes. As e agora vai pessoas ser têm mania de usar às vezes para pedalar ou para ir para praia, mas o ideal é a gente No que dia a dia, trabalha externo tá sempre usando aí. Às vezes se quiser botar uma camisa mais fininha por cima, mas ela acaba protegendo mais ali, estando por baixo. A pergunta da Lorena é a seguinte: quais cuidados devemos tomar além da hidratação e o protetor solar depois dos 25 anos de idade? Depois dos 25, então. E ela mandou, que a hora que eu falei que vamos ter lá, eu falei, eba! Então, protetor e hidratação é fundamental. Mas assim, já a partir dos 25, já é recomendado entrar com um antidadezinho preventivo, mais leve, uma vitamina C, alguma coisa apropriada para a pele. Eu não recomendo fazer uso por conta própria. Se chegar na farmácia, nas gôndolas de dermocosméticos, tem N opções. E a pessoa fica perdida e muitas vezes vai lá, adquire um produto porque achou que está interessante ali e é totalmente desapropriado para a pele, para a idade. Então, assim, passar no dermatologista, o ideal é fazer aquele controlezinho anual, se não tiver grandes problemas. E usar uma vitamina C, ou tem vários antioxidantes hoje em dia, já para entrar na fase de prevenção. Inclusive o Botox a gente já recomenda a partir dos 25 anos como prevenção das rugas. Tá. Esse negócio da ruga mexe muito com as mulheres, né? Tem duas coisas que mexem muito com as mulheres, é o peso e a ruga. O Botox, ele tem alguma coisa de prejudicialidade ou porque tem gente que pode usar em excesso, né? Isso tem algum problema, doutora? Na verdade, assim, ele tem as suas indicações, né? Que é para prevenir, tanto para suavizar as ruguinhas que já estão presentes e principalmente para prevenção. Então, assim, o dermatologista ou o profissional que for fazer a aplicação, ele vai avaliar a quantidade de unidades necessárias, assim, o ideal é você reaplicar, esperar pelo menos um intervalinho de 3 meses para fazer uma nova aplicação. Eu, Érica, gosto de esperar pelo menos 4 meses, porque mesmo que o efeito já tenha terminado, ainda tem um efeitozinho dele ali. Quando você força a mímica, eu apliquei ontem, então o meu ainda não começou a fazer efeito. Mas quando você força a mímica, você vê que está movimentando, mas numa expressão passiva de uma conversa e tudo, a pessoa não fica tão expressiva. Então, assim, o ideal é esperar pelo menos uns 4 meses. E o ideal mesmo é assim, esperar ele terminar o efeito ou quando estiver terminando, voltar no profissional para poder refazer a aplicação. Tem algumas contraindicações, que é gestante, as contraindicações de tratamento estético no geral, quem tem alguma doença autoimune em atividade, mas assim, na mão de um bom profissional, de um profissional experiente, ele vai saber essas contraindicações e o resultado é sensacional. Creme para pele oleosa. Esse é um problema sério. E tem outra, tem creme para pele oleosa e tem assim, a pessoa vai ficando mais velha também. A pele vai ficando mais oleosa por natureza? Não, é o contrário. É o contrário? É o contrário. Geralmente, principalmente as mulheres, depois que entram na fase da menopausa, a pele resseca muito. As mulheres que já entraram na menopausa e que estão assistindo já sabem muito bem o que eu estou falando. Assim, elas chegam queixando muito isso no consultório. Então, assim, a pele do corpo resseca demais e aquelas que viveram a vida inteira, às vezes, com uma pele mais oleosa no rosto, a pele tende a ficar mais sequinha ou menos oleosa. Então, com o passar da idade, é tanto que a maioria dos produtos anti-idade para uma pele mais madura, eles já são um pouco mais hidratantes, eles já são mais umectantes, justamente porque a grande maioria já vai ficando com a pele mais sequinha. Doutora, agora é o seguinte, nós estamos chegando aí nessa... Nós estamos passando uma época, nós estamos chegando na primavera, né? Isso. Mas a gente está vivendo aí num período muito seco ainda, né? Machuca demais a pele. Esse cuidado que a pessoa tem, insistir nisso um pouco, porque às vezes a pessoa está ouvindo lá de lá e pensa, isso é uma bobagem, então não tem que preocupar com isso e tal. Principalmente aquelas pessoas que têm atividade, o Léo, por exemplo, é fotógrafo, então ele não tem... demandou, ele tem que ir, seja no calor, no frio, na chuva e tudo. O que fazer agora daqui para frente? Daqui a pouco a gente entra no verão. Tem alguma preparação, alguma prevenção que pode ser feita assim para a chegada do verão? Bom, hoje em dia a gente tem alguns nutracêuticos
que a gente toma para preparar um pouquinho a pele para o verão. Até para quem vai para praia, eu não posso falar a marca aqui, né? Mas assim, tem laboratórios que já existe até não, já pode falar a marca. Não, eu não posso. Ah, você não pode, não. né? Sério, não me permite. Ah, tá. Então tá. Mas aí tem alguns laboratórios que já disponibilizam, já tem até um tempinho, e a gente toma, até por exemplo, vou pra praia, começa a tomar um mesinho antes, que acaba deixando a pele um pouquinho mais preparada para receber esse sol. Sim. Sabe? Em relação a essas cápsulas, existem cápsulas, acho que de protetor solar, né? A gente chama, assim, de protetor solar oral, mas elas somam efeito com o protetor que a gente passa. De pele, geralmente mesmo. são antioxidantes que acabam, o polipodileucotomus, que é o principal, aí tem ele manipulado, tem ele pronto de laboratório. Hoje em dia, atualmente, só um laboratório que está fazendo ele pronto, tinham 2, mas acabou que atualmente, salvo engano, só um. Mas aí a pessoa toma, ele tem um efeitozinho, é diferente desse que eu estava falando antes. Mas ele tem um efeito que dura uma média aí de umas 4 horas, demora meia hora para fazer efeito. Então, para você, é uma boa opção para quando for trabalhar externo, além de passar o protetor, além de usar a camisa com fator de proteção, tomar as cápsulazinhas de protetor solar oral, que a gente chama, ajuda bastante. Não dispensa o protetor. Ao contrário do que meu marido adora falar, ele achou que foi a descoberta da humanidade, que pode parar de usar protetor solar tópico, mas não dispensa. Um dia que ele ficou bem vermelhinho, bem queimadinho de sol, é prova disso. Eu queria aproveitar, então, explorar mais um pouquinho. Pode, fica à vontade. Porque o programa é nosso mesmo, eu tô aqui. Também da minha esposa em relação ao protetor comum que a gente compra, né, no supermercado, farmácia, leva pra praia para passar no rosto. E um dia ela me xingou e falou, não, é esse protetor de rosto, o protetor de rosto é esse aqui e tal. Existe essa diferença realmente do protetor de corpo pro de rosto? Eu vejo que é bem mais caro também. Sim. E tal. Existem várias opções de protetor solar, até mais opções para rosto do que para corpo. A pele do rosto é uma pele que varia muito. Tem pessoa com pele mais seca, tem pessoas com pele com tendência a acne. Melasmas. Melasma. É uma pele mais sensível, então não pode... As loções geralmente têm que ser livres de álcool, porque pode irritar, às vezes escorre para o olho. Então, assim, existem N tipos próprios para o rosto e existem aqueles tipos que você vai usar no corpo. Existem algumas... como fala? Alguns produtos que são para rosto e corpo, mas claro que ele vai ser um genéricozão, né, que vai atender uma parte das pessoas, mas muita gente que vai usar no rosto vai acabar, pode levar uma acne ou pode não ter aquele efeito tão bacana como se a pessoa usasse um apropriado para o rosto e um para o corpo. Eu quero uma amostra de um de rosto, viu? Pode deixar. Eu preciso demais, eu tomo xingo direto, porque minha mãe, você não passou o protetor e tal. Beto. Esse costume, como é que é, doutora? Assim, porque tem gente, no início, ele incomoda um pouco mesmo, mas isso, com o passar do tempo, isso acomoda, né? 1 semana, 2, né? Então, na verdade, daí é a importância de um protetor escolhido especialmente para sua pele. Porque, assim, como existem vários tipos, a pessoa às vezes chega lá na farmácia e escolhe um, às vezes pelo fator de proteção, e tem muita coisa que influencia. Então, não é só o fator, não é só... Você tem, às vezes, por exemplo, o homem gosta de um protetor que não fique tão branquinho na barba, né? Que não fique aquele protetor com muito filtro físico, que é o que deixa ele branco. Um protetor mais sequinho, que geralmente a pele do homem é uma pele mais oleosa. Eu acho que quando você... quando o dermatologista direciona para você um específico para sua pele, e muitas vezes a gente acaba dando mais de uma opção para o paciente testar e ver qual que ele adapta melhor, você tolera bem. E até é bacana, porque ele ajuda, às vezes, a controlar a oleosidade ao longo do dia. Então, acaba somando aí um benefício a mais. E na primeira semana você vai ter que lembrar, né? Todo dia de passar. Depois vira uma coisa rotineira, igual escovar dente, né? Você já faz automaticamente. Você usa, Léo? Eu usava mais, agora eu uso bem menos. Por causa de correria mesmo e tal, eu esqueço. Mas, nós estamos nesse time aí. Mas eu comecei a notar umas ruguinhas, umas manchinhas aqui lá, com os 35 já, né? Então eu tenho que começar a usar de novo. Tem sim. Tá falando que nem protetor só. Se dá essas risadas aqui, é por isso, viu, gente? Tem uma voz do aquém, do além aqui. Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, um minutinho só, daqui a pouquinho a gente está de volta com mais Cultura Geral.
Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Canal Cidadão, Nova Lima e você. Música, gastronomia, skate, competições esportivas e serviços de saúde. Durante o fim de semana, o Tribus Festival Cultural fez a diversão da galera. O mês da juventude traz uma série de atividades que tem como objetivo destacar o jovem novalimense, aquele jovem que está na cultura, no esporte, enfim, seja a turma do skate, do basquete, da dança, da música. E hoje, nesse grande fechamento, a oportunidade de reunir todas essas tribos aqui no mesmo espaço e fazer um grande festival. No sábado, o evento contou com apresentações de bandas de pagode, sertanejo e axé. Já no domingo, foi a vez do rock, rap, MPB e música eletrônica. Esse é o grande objetivo do Tribus, reunir toda a juventude das suas diferentes localidades, seus diferentes gostos, em um mesmo espaço para que todo mundo se encontre e possa comemorar. Fala, cidadão! Para a gente é uma honra, né? E até agradecer aos órgãos públicos, né, pelo carinho e valorização dos artistas locais. Pra gente é maravilhoso. E quem ganha é só o pessoal de Nova Lima mesmo, né? Tá dando várias oportunidades para as outras pessoas de outros lugares, tá vindo conhecer a nossa cidade. O meu foco mais nesse rolê é o esporte, que é bom que traz mais galera, engloba cultura, música, dança, diversidade. Eu vejo um projeto muito bacana da prefeitura em realizar esse tipo de evento. Isso é uma coisa que pode acontecer para estar tirando essa rapaziada nova aí da criminalidade, das drogas. É um festival muito bacana, que dá oportunidade para todas as pessoas de várias tribos, várias bandas. E a Prefeitura de Nova Lima está dando essa oportunidade para a gente, para engrandecer esses movimentos. E essa diversidade prova que pode todo mundo viver junto, independente do idealismo político ou musical. Isso aí. Eu fico muito satisfeito de rever os amigos músicos, de ter bandas excelentes tocando, uma gastronomia excelente. A nossa cidade, como o Brasil inteiro, precisa dessa união. E a gente se sente muito feliz por poder participar, por poder levar alegria para as pessoas, sentir a alegria delas de volta, isso é uma honra. E Nova Lima está necessitando disso, está carente de eventos como esse, maravilhoso. Deveria ter mais esses tipos de eventos no final de semana, com mais brinquedo, espaço muito bom, igual tem como esse aqui. O procedimento que a gente tomou aqui no evento foi devido à saída de emergência, o combate a incêndio que a gente tem, o autobomba, a ambulância à disposição do evento. É um lugar seguro, confortável, a comida boa. Muito bacana, o espaço está de parabéns, a prefeitura está de parabéns. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Léo, já vou emendar com você direto. Direto. Isso, bate pronto. O que nós temos hoje? Como prometido, né, Betão? Até que, enfim. Hoje a gente vai passar, gente, o ensaio da Kelly e do Thiago. A gente fez esse ensaio em Macacos, aqui pertinho. E foi um ensaio super legal, porque ela ganhou um sorteio que a gente fez no, se não me engano, no mês das mulheres. Uhum. Isso foi em março, aí o sorteio aconteceu, a gente agendou o ensaio. E a história foi muito legal, que depois que a gente marcou o local do ensaio, ela me perguntou se podia levar alguém, eu sugeri com ela que levasse alguém de confiança, alguém que deixasse ela segura, que passasse confiança para ela durante o ensaio. Uhum. Mas não me falou quem levaria. E a grata surpresa, quando a gente chegou lá para fotografar, ela levou o namorado dela. Uhum. Ela falou, Léo, eu fiquei pensando em trazer uma amiga, uma prima e tal, uma conhecida, mas assim, a pessoa que eu mais confio é o Thiago, então eu trouxe ele. Tem algum problema? Eu falei, claro que não. Uhum. E o ensaio era dela, e acabou que o Thiago foi super bacana, a gente interagiu com o ensaio, me ajudou nas fotos, e eu trouxe ele pra dentro do ensaio, fizemos um ensaio junto, e os dois juntos, né, e tal. Ele abraçou super legal a ideia do ensaio, e aí fizemos um material maravilhoso lá, o que a gente vai passar aqui hoje pra vocês acompanharem. Vamos acompanhar todo mundo junto aí, com eu, Érica, Léo, Cabeça que tá aqui dentro fazendo a produção. Vamos todo mundo acompanhar esse ensaio bacana.
Conta aí. Como trabalhar essas fotografias assim? Porque tem essa coisa da sensualidade, né, da mulher, a importância que tem isso para a vida feminina, né, principalmente, né? Obviamente que o homem não está proibido de fazer ensaios sensuais também, nem para melhorar a autoestima, né? A gente viu isso agora, né? Ele não estava nem preparado para ser fotografado. Ele foi sem saber que ele ia ser fotografado, o Thiago, né? Uhum. E aconteceu de uma forma super natural lá. Eu acho que o principal fator para que o ensaio aconteça da forma mais bonita, mais natural possível é a pessoa querer. Ela está aberta ali, confiar no profissional que vai fazer as fotos, para que ali, sentindo segurança, o ensaio transcorre da maneira mais tranquila possível. E muito engraçado porque quando a gente chegou lá, eu não conhecia o cenário, foi a primeira vez que eu estava fotografando nesse cenário, e teve tudo a ver com a história dos dois, assim, eles chegaram primeiro e já falaram, não, aqui tá muito legal e tal, a gente foi vendo a questão de luz, e aí eu estava comentando enquanto passava aqui o ensaio, tinha uma parte do cenário meio abandonado, meio Walking Dead, assim, e tal, que finalizamos o ensaio lá, então ficou uma coisa mais rústica, assim, tudo a ver com o contexto do ensaio, então, assim, foi tudo combinando, e, assim, o melhor de tudo, não só no ensaio de casal, no ensaio sensual, no ensaio de gestante, de família, é a sensação da pessoa fotografada depois que sai da sessão fotográfica. A sensação de gratidão, autoestima, felicidade, alegria resgatada naquele momento ali, que é uma coisa que fica para a vida toda, né? Voyeurismo tem muito, sim, com essa pulsão, eu converso muito com a sua mãe, essa pulsão de ver e ser visto. Né? Isso na psicologia é chamado de voyeur, né? Voyeurista. Como é que é esse desafio assim, de fotografar e conseguir passar essa segurança para as pessoas? Assim? Qual é o principal desafio da fotografia? Essa questão do voyeurismo é muito interessante, Betão, porque quando eu viro para modelo, para cliente, enfim, que está sendo fotografado e falo comigo na lente, automaticamente ela começa a pensar em postura, em olhar, se ela sorri, não, e vem o nervosismo junto. Quando eu trabalho na parte do voyeurismo, que é onde faça isso como se você estivesse na sua casa e eu fora da cena, como se eu estivesse roubando aquela imagem, sai de uma forma mais natural. Então é onde é como se eu estivesse ali mesmo roubando aquela cena, visualizando, um voyeur, né? Sim. Analisando aquela situação, ela sabe que está sendo vista, mas ela não está sendo cobrada porque não tem aquela relação com a lente. Então eu estou aqui interagindo com você, com o Betão, eu sei que tem alguém me fotografando, mas é muito mais fácil lidar com essa situação aqui, sabendo que tem alguém me vendo. Então essa relação do voyeur está totalmente aplicada na fotografia e é onde saem as fotos mais belas. Qual que é o principal desafio? Se tiver um principal, né? Que eu acho que você ter todo esse cenário montado assim, porque é como se fosse uma gincana fotográfica, né? Você chega no lugar, a ideia, eu sou muito de improviso, assim, sem me preparar demais para ficar uma coisa mais natural. Isso tem a ver com você também? Tem, assim? a gente traça um brief inicial, né? O contexto do ensaio, as roupas e tal. Mas o grande desafio que eu vejo, principalmente no ensaio mais intimista, é a direção, que eu acho que a maioria dos fotógrafos também devem achar que o maior desafio é isso. A direção, porque você está teoricamente comandando alguém naquela situação. E a pessoa ali, ela está se entregando. Então, se você tiver o domínio da direção, as palavras certas, saber lidar com essa situação onde a pessoa vai ficar à vontade, é o maior desafio. Porque uma palavra errada, um gesto errado seu, às vezes vendo uma foto que você acabou de fazer e talvez a luz não ficou legal, mas se ela vê um semblante seu de não ficou legal, ela pode estar achando que é ela. Entendi. E ali você perde o ensaio. Ela vai derrubar, ela não vai demorar a voltar, se voltar, então ali você perde. Então, é olhar o menos para a câmera possível, a interação não tem que ser com o seu equipamento, tem que ser com a pessoa. Equipamento, depois, na edição, no estúdio, vai para casa, aí sim, interage com o seu equipamento. Mas ali, o principal é a modelo ou o cliente. Então, esquece equipamento, já configura mais ou menos no que você está acostumado de luz ali, de cenário,
Por isso que é legal conhecer o cenário antes. Esse foi a primeira vez, a gente teve alguns problemas de luz lá, mas foi rapidinho contornado. Mas é isso, é o menos técnico possível na hora e mais humano. Que aí sim tem tudo para dar certo. Mas o grande desafio é a direção. Deixa eu voltar com a doutora Érica. Doutora Érica, deixa eu te perguntar uma coisa. Voltando aí para os cuidados com a pele. A incidência de câncer de pele está muito alta, né? Tá. Assim, na verdade, a gente acredita também que aumentou muito o diagnóstico de câncer de pele, né? Mas a gente tem tido muitos casos, até em pacientes, cânceres de... Porque tem vários, quando a gente fala câncer de pele, tem basicamente vários tipos. Os 3 principais seria o carcinoma basocelular, que é o mais inofensivo dos cânceres de pele, o espinocelular e o melanoma, que é o mais grave, é o melanoma, graças a Deus, é o menos frequente. O basocelular, que é um câncer de pele mais comum em pessoas de mais idade, a gente já tem começado a pegar em pessoas um pouco mais jovens, mas eu acredito muito que seja pelo diagnóstico precoce, porque hoje em dia os pacientes já chegam no consultório falando, olha, eu vim aqui para você me prescrever uma antidade, tudo, mas eu queria que você olhasse as minhas pintas. Então, assim, antes da gente abordar, o próprio paciente já chega com essa demanda. Então, mesmo pessoas jovens, mães levam crianças, então eu acho que o diagnóstico tem aumentado bastante também. Como lidar com essa situação, por exemplo? É difícil lidar com a situação quando a pessoa é diagnosticada com câncer de pele? Então, tem alguma, assim, para atenuar assim, o problema, tem alguma coisa que possa ser feita? Então, na verdade, o mais frequente, que é o que eu mais pego no consultório, que é o carcinoma basocelular, ele é um câncer que ele tem invasão local e tudo, mas ele não tem grandes repercussões no sentido de geralmente não ter metástase. Então, assim, o problema dele é mais a questão da destruição local ali. Muito raro ele ter metástase. Então, assim, é uma questão engraçada, porque às vezes o paciente chega e você tem que falar para ele, olha, eu acho que você está com câncer de pele, porque tem que falar a suspeita, porque senão a pessoa desvaloriza. Você fala, ó, vamos ter que tirar. Se você não falar da suspeita de ser um câncer de pele, a pessoa acaba, às vezes, relaxa com aquilo ali, acaba postergando. Mas quando você fala essa palavra câncer pro paciente, assim, isso soa como um baque, mesmo sendo um câncer mais indolente. A gente tem que ter muito tato para poder falar e tem que explicar muito bem, e mesmo assim isso acaba abalando um pouquinho a pessoa, e na hora que chega o resultado, e aí, doutora, deu câncer mesmo? E por mais que a gente tenha explicado que é um câncer indolente, pro paciente faz muita diferença tirar uma lesão e ser uma pintinha, tirar uma lesão e ser um câncer por si só. Doutora, quem tem uma pinta igual eu tenho aqui assim e tal, quem tem uma pinta assim, tá assistindo o programa, ou que vai ver posteriormente e tudo, tem que preocupar? O que ela tem que fazer? Procura um dermatologista? Então, na verdade, tem que estar sempre avaliando. É bom, é importante fazer pelo menos uma avaliação inicial, porque existem pintas ou lesões de pele que a gente sabe, analisando e avaliando com um dermatoscópio, um aparelho, um instrumentozinho que a gente usa, que é uma lente de aumento. Então, a gente consegue ver alguns elementos da lesão que direcionam a gente se é uma lesão suspeita, se não é. Existem algumas lesões que a chance de malignizar no futuro é praticamente mínima. Mas tem lesões que precisam ser acompanhadas, e às vezes é muito comum, eu atendo às vezes pessoas de mais idade que chegam para mim preocupados com algumas pintinhas que são inofensivas, e no meio do caminho eu olho e vou examinar uma que me chama atenção, que é um câncer de pele, a pessoa fala, não, mas eu queria tirar essa daqui, que não é nada, e às vezes o que ele nem tá atinando para aquilo, não, isso aqui é só uma feridinha, ou isso é uma pintinha boba, não é nada, às vezes é um câncer de pele. Então, assim, mesmo a gente, a olho nu, sem o uso de um instrumento apropriado, muitas vezes a gente pode passar despercebido. Então, o ideal é fazer uma avaliação mesmo, porque se tiver alguma lesão suspeita vai ter que tirar, e aí a pessoa fica mais tranquila. Então, assim, as pessoas têm o hábito de chamar de pinta
né, de verruga, de pinta, lesões diversas. Então, pode ser um tumorzinho benigno de pele, pode ser uma pintinha mesmo comum, mas pode ter um câncer de pele perdido ali no meio e precisar de um procedimentozinho. Agora, com relação à vitamina D. Da outra vez eu perguntei assim, como é que nós vamos fazer? Tem gente que o médico recomenda, tem que pegar um pouco de sol, porque está precisando de vitamina D. Como é que faz? Como é que faz com essa antinomia? No direito a gente chama de antinomia. Que é assim, um médico fala, não, você tem que pegar sol, o outro fala assim, não pega muito sol. Então, esse tema aí da vitamina D é bem polêmico, né? Na verdade, o que acontece? Tem um estudo até recente da SBD, que é a Sociedade Brasileira de Dermatologia, que já provou que o uso do protetor solar não interfere na formação da vitamina D. Então, a quantidade de radiação ultravioleta B, que é a UVB, que a gente precisa para poder formar a vitamina D, ela é mínima, é muito pequena. Então, às vezes, até pelo couro cabeludo, através da roupa onde a gente não passa o protetor, ou mesmo na região onde a gente aplicou o protetor solar, não interfere. Então, todo mundo deve usar sim o protetor. Foi bem bacana eles terem feito esse estudo, porque eles pegaram as pessoas eles separaram em grupos. Então, aquelas pessoas que não expunham ao sol, e aquelas que expunham com protetor e aquelas que expunham sem protetor. O grupo das que expunham ao sol no geral conseguiram níveis mais altos de vitamina D. No grupo dos que estavam fazendo exposição ao sol, não houve diferença significativa entre aqueles que usaram protetor e aqueles que se expunham sem o uso do protetor. Então, fica aí a dica, sempre usar o protetor, pode expor uns 10 minutinhos, palma de mão, couro cabeludo, já é suficiente para poder... Porque a própria Lorena, amiga minha, ela falou assim, eu não gosto de pegar sol. Ela falou assim, eu não gosto. E na verdade, assim, a gente sempre, quando o paciente tem uma baixa de vitamina D, a gente associa cápsulas mesmo, oral, né, de vitamina D, porque os alimentos, por mais que forneçam, é uma dosagem muito baixa. Então, acaba a gente com esses hábitos que a gente tem hoje em dia, que sai da garagem, entra no carro, do carro para no estacionamento, vai trabalhar dentro do escritório, depois volta para o carro, acaba que a exposição é mínima mesmo. Então, assim, a gente sempre acaba complementando, muitas vezes até suplementando o oral. Então, a gente toma vitamina D. E aí o médico que vai acompanhar o paciente, ele vai avaliar o valor e baseado nisso ele vai estabelecer a dosagem que a pessoa vai usar. Agradecer ao Cadu, né? Tá vendo? Cadu proporcionou. Graças, Cadu, gente, adoro. Falou assim, tem que levar uma amiga minha e tal no programa. É uma aula que a gente recebe aqui, né? E eu é uma dura também, né? Põe a mão na consciência. Da outra vez que nós tivemos, que foi o primeiro ou segundo programa, não sei, que nós fizemos, o Felipe Salgado estava aqui. Aí, a gente foi antes do carnaval, né, doutor? Aí ele falou assim, tem que passar um protetor solar e tal, e vai tomar uma cerveja. O Felipe falou assim, não fala isso não, depois do trio elétrico. Retocar, né? Que eu tinha falado que tinha que aplicar o protetor. Chumbou todos. Né? Como que lembra, né? Se ficar debaixo da árvore já tá boa, né? Não é? Queria tratar, para a gente ir para a parte final do programa, eu acho que essa semana vale muito a pena a gente falar aqui, conversar sobre isso que tem acontecido e sobre o acontecido que foi eu não estou acreditando muito que foi um acidente não, sabe, essa coisa do museu e tal. Mas como é que vocês sentiram isso assim com relação ao Museu Nacional, assim, queimar por causa de R$400 mil, né? É um retrocesso, e isso está muito claro, assim, você não conseguir destinar R$500 mil para cuidar de um acervo que não tem valor, né? Que além de tudo, além da nossa cultura, ser um bem imaterial, um bem que não tem como calcular, né? Mas enxergar essa perda é muito difícil. Como é que você viu isso, Léo?
Betão, quando eu escutei na televisão e vi a reportagem, eu não sabia da dimensão do incêndio. Para mim era um incêndio que ia ser controlado e que não ia afetar toda a parte de acervo histórico, né? Quando eu vi a proporção do incêndio, eu fui procurar saber melhor realmente o que tinha no museu. E depois, com a notícia de que tinha perdido tudo e o porquê a falta do repasse, né? Ontem eu estava discutindo isso com alguns amigos, que a questão é a seguinte: não é por causa de 400, 500 mil reais. Eu acho que a gente tem que ir além disso. Se não há esse repasse, e que parece que eles tinham que ter um repasse de 600 e alguma coisa, que assim, dessa forma, conseguiriam fazer as manutenções necessárias e tal. E a cada mês eles colocavam tapume para impedir que caiu a marquise, interditavam a sala X porque não tinha verba para poder fazer a manutenção. Então, a questão não é só o dinheiro que estava faltando para aquela obra, e sim a falta de comprometimento e importância que quem é responsável por esse repasse, que é o governo federal, se não me engano, né, que entrou em descaso. E hoje a gente conversando aqui, você me falando que é o 12º museu no Brasil que pega fogo em 2 anos. Então, é difícil a gente achar que realmente foi um acidente. Nossa história que está indo embora, não só a nossa história, mas o que a gente tem para contar dela. O que vai ficar para frente, né? E o que vai ser daqui para frente, nossas crianças, o futuro nosso, vai ser o quê? Vai ser contado por páginas de mídias sociais falando do funk, nada contra o funk, mas coisas que estão hoje em alta e que vão continuar porque são arquivos digitais. E nossa cultura toda lá atrás, né? De povos, né? E de tudo que já aconteceu até aqui, numa história recente, que o Brasil é um país muito recente em relação a outros países. Então, se com pouco mais de 500 anos a gente não consegue cuidar do que é nosso, o que vai vir pela frente, né? Chega a ser triste, mas é impressionante como é que a gente não tem esse sentido de pertencimento, não tem isso, doutor. Assim, você vê assim, que não tem esse pertencimento com a cultura, assim, as pessoas não têm esse pertencimento. Você percebe isso também, sim? Percebo, apesar de que eu fico acompanhando aí nas redes sociais, todo mundo se sentiu um pouco violado com isso, né? Como se tivesse queimado mesmo um pouquinho da história de cada um ali, como se fosse, queimou minhas fotografias de casa, como se fosse isso. Por tudo que eu tenho acompanhado, assim, eu tenho visto muita demonstração das pessoas com essa tristeza, né, que fica, assim, independente do que tiver motivado ou não, é lamentável. E uma coisa que eu acho que deve ser uma percepção geral também. Quando a gente fala em museu, fica uma ideia de que é para ou turista ou para excursão de escola. Né? Então, olha, quando você está na escola, você é pequenininho, o que você vai fazer? Oba, hoje nós vamos para o Museu de Ouro Preto. Hoje nós vamos para o museu tal. Ou turista, que a gente, quando está em outros lugares, a gente faz questão de visitar museu. Agora, aqui a gente não dá essa importância. E é um custo baixo. Uma entrada no museu custa menos que uma entrada em cinema, aqui no Brasil, e a gente não dá devida importância para isso. Então, vem também um processo onde nós, como sociedade, não damos importância devida para nossa história, nossos museus e etc. Nós vamos trabalhar isso aqui na terça-feira que vem com o antropólogo Lucas Gontijo. Nós vamos falar sobre a importância dos museus na nossa história. Nós vamos tentar discutir as coisas por trás das coisas. Por que tem acontecido isso com a nossa história? Por que tem acontecido esse descaso, né? Uma coisa que custa menos de R$1 milhão, que é insignificante para um orçamento de R$2 trilhões por ano, né? Então, quais são as coisas por trás das coisas? Por que estão queimando as nossas histórias? Por que precisa sobrepor, precisa acabar com a nossa cultura para sobrepor uma cultura de dominação? E essa é a nossa discussão de terça-feira que vem, né? Eu tenho dito aqui esses dias que a gente não pode perder a esperança de dias melhores. E tomara que dias melhores venham. Um grande abraço e até amanhã com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio
Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é.